Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, os inscritos, está chegando pela primeira vez, se inscreva, mas primeiro assista o conteúdo, caso gostar, inscreva-se no canal, faça como os inscritos. Vamos para a informação, vamos falar da Andressa Urach, ex-modelo, né, estava frequentando a tal Universal e aí mudou a cor dos olhos, né, ela ficou com a mente cauterizada, infelizmente, fazendo vídeos, né? Vídeo lá para conteúdos adultos, né? Coisa. Você ficou feia, né? Depois que saiu dessa Universal, piorou, né? Já entra, já faz uma lavagem na cabeça da pessoa. Infelizmente, essa placa aí só pensa em dinheiro, comércio. Não nada contra a vida pessoal da Andressa Urach, apenas falar dos fatos, dos acontecimentos, né? Mas depois que saiu dessa placa aí da Universal, ela não saiu bem, não, infelizmente. Não frequente isso, né? Essa placa aí que dá problema. Né, que isso só pensa em arrecadação de dinheiro, essa placa, essa Universal, infelizmente. Vamos ver a informação fala. Então tá arrependida. Então a Andressa Urach revela medo de ficar cega após a cirurgia para mudar a cor dos olhos. Então ela mudou a cor dos olhos, né? Não há necessidade de fazer essas coisas, né? Os olhos já são feitos, né? Deus fez todas as coisas perfeitas, né? Fez o homem e a mulher perfeitamente. Mas aí vem certas pessoas que querem mudar os olhos, né? Mudar. Eu não tenho nada contra a vida pessoal, né? Claro, só se tiver algum problema, né? Estético lá, uma coisa que vai atrapalhar, tudo bem aí, até vai, né? Mas não pode exagerar, né? Colocar tipo que silicone, né? Não há necessidade, não é o caso dela, eu tô falando, mas tem outros casos, né? Que a pessoa coloca silicone para aumentar lá as partes, né? As partes para ter mais conteúdo, mas não há necessidade, né? Então, a criadora de conteúdo adulto foi oftalmologista que atualizou o estado de saúde das redes sociais. Então, ela está com medo de perder a visão, ou seja, ficar cega, né? Isso é uma coisa que não há necessidade de fazer. Tá lá com os olhos, né? Tá meio preto aí, tá estranho, né? Ué, claro ali, clareou, não sei o que ela fez ali. Se preencheu. Como que consegue fazer isso, né? Que não deveria fazer isso, né? Na minha opinião. Então, nesta quinta, dia 26, Andressa Urach voltou a desabafar nas redes sociais, mas tem sido doloroso o processo de recuperação da cirurgia de mudança da cor dos olhos, revelou o medo de perder a visão por conta do procedimento. Isso é um procedimento que não era necessário fazer, né? Só no caso de catarata, né? Catarata é raspagem das vistas, é cirurgia, aí tudo bem, né? Mas coisas que não há necessidade, né? Como mudar a cor dos olhos, não há necessidade. Na minha opinião, Franco, tem pessoas que vão defender. Tá doendo muito, lacrimeja muito, mal consigo enxergar. O dia da cirurgia, na sala estava muito gelada, peguei uma gripe muito forte. Estou muito arrependido, com medo de ficar cega. Não quis ficar lá porque achei mais seguro voltar para casa. Brasil, tratar aqui. Cuidado, se eu soubesse que doeria tanto, eu não teria feito, escreveu a criadora de conteúdo adulto. Então ela ficou com medo. E tá com medo de ficar cega, né? Horas mais tarde, nesta quinta, Andressa Urach apareceu no consultório oftalmológico, explicando que após alguns exames médicos, já diagnosticou com um processo inflamatório, ele receitou o medicamento adequado. Mudar tudo certo, celebrou a influenciadora. Na sequência, ex-Miss Bumbum repostou um vídeo feito por seu filho Arthur Urach, ele que grava os vídeos de conteúdo impróprio, né, para menores, né, que mostrou que acompanhou a mãe na consultório e revelou que aconselhou a mãe não fazer cirurgia de mudança da cor dos olhos. Mas ela é teimosa, mas é totalmente errado, né, fazer esses conteúdos, não deveria fazer, né. Ainda mais ficar mostrando o corpo, né, coisa totalmente errada, né, isso é pecado, errado. Não deve fazer essas coisas jamais, né? Mas tá fazendo, nossa, saiu da Universal, ficou pior ainda. Infelizmente, essa placa não segue o Evangelho da Luz, essa Universal. Um dia antes, Andressa Urach também
publicado um vídeo em um aeroporto na França, onde fez operações, onde relata que estava praticamente arrependido da cirurgia, pois está com dores, procurar ajuda médica a chegar no Brasil. Já estou arrependida. Chegando no Brasil, preciso urgente ao médico. Está doendo muito, vou embarcar daqui a pouco. Orem por mim, disse a empresária nos stories. Então, mudar de assunto, né? Espero que ela se recupere da visão, não fique cega, né? Mas... Bom, vamos falar da censura no Brasil, né? Tá aí o órgão maior, o STF, né, aprova a regulação das redes sociais e flexibiliza artigo do Marco Civil da internet. O que é isso? Né? Censurar aqueles que falam criticam o governo, por exemplo, criticam o STF. No caso, podemos criticar, né? Um órgão que, na minha opinião, isso não defende o livro da Constituição. Né? Eles estão rasgando o livro da Constituição, esse órgão aí, principalmente cidadão aí. Né? Eles querem censurar porque a pessoa não possa pensar, né? Tem um pensamento, né, contrário, né? Apenas pensamento bom, né? Como a mídia corporativa, né? Só falam bem dos representantes, vai falar bem desse órgão, né? Tudo que a mídia corporativa falar tem que aceitar, claramente que não, né? Isso é censura, né? É forçar a barra, né? Então o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na quinta, dia 26, por 8 votos a 3, declarar parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A norma protegia plataformas digitais de responsabilidade civil por conteúdos publicados de terceiros, salvo em caso de descumprimento de ordem judicial. Com a decisão, a empresa como o YouTube, o Twitter, o ex-Twitter, né, que agora é o X, Instagram, Facebook, poderão acionar judicialmente com base em notificações extrajudiciais. A maioria dos ministros entendeu que no caso de conteúdos ilegais, especiais, que envolve discurso de ódio, violência, pedofilia, incitação de suicídio, os crimes contra a democracia. O que seria isso, né? Quer dizer, se falar algo, né, já vai ser censurado, né? Se contra a democracia, não tem contra a democracia. Já no livro da Constituição fala, né, tem uma liberdade de expressão, de expressar, né, da nossa opinião, de criticar, né, esse órgão, nós critica esse órgão, não defende o evangelho, perdão, eles não defendem o livro da Constituição, o STF, né, são contrários. Infelizmente, você viu no Lava Jato, soltaram todo mundo, até esse presidente atual foi solto, né, pegou quantos anos de prisão, né, foi solto, né, de um dia para o outro. Infelizmente agem assim esse órgão, né? Isso não segue, né? Estão rasgando o livro da Constituição. Infelizmente, esse órgão maior, assim, entre aspas. Então, estão vendo aqui no Brasil é injustiça, né? No mundo também tem injustiça, em todo lugar nós temos que buscar a justiça de Deus, né? A palavra fala, buscar, pois, em primeiro lugar a justiça de Deus e seu reino, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, e não a justiça desse mundo, né? Essa é falha deste mundo, é injusta, é injustiça no mundo. Então a maioria dos ministros entendeu que casos de conteúdo ilegal, especialmente que envolvem discurso de ódio, e aí querem censurar, né? As pessoas não poder pensar, aí entra as mídias corporativas aí no caso, né? E vão falar, vão defender, vão... Então a mudança afeta diretamente o princípio da neutralidade da rede, levanta preocupações sobre o risco à liberdade de expressão. Críticos apontam que a nova interpretação cria margem para remoção apressada de censura privada, além de fragilizar a segurança jurídica dos provedores de conteúdo. Verdade, né? A pessoa vai ser limitada, não vai poder falar nada. Eles vão tirar do ar, né? Caso alguém vá criticar o governo, você acha que o governo vai deixar? Não vai deixar criticá-lo, nem esse órgão, né? Que nós criticamos desse, é um órgão que não defende, né, o livro da Constituição, deveria defender, né? Então, ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barros votaram a flexibilização da regra, alegando que a exigência da decisão judicial previa a combater conteúdos ilegais. Já o ministro Nunes e André defenderam a manutenção de argumento da mudança. Para o ministro Mendonça, a decisão representa um risco ao direito à liberdade de expressão. Considerada a base essencial da democracia, Nunes Marques sustentou que qualquer alteração do Marco Civil deveria ser debatida no Congresso e não imposta pelo Judiciário. Então, é os deputados que deveriam estar, né,
Mas quem está fazendo é esse órgão, né? Eles se intrometem na... Isso é trabalho lá do Congresso, né? Dos deputados, senadores, não é o trabalho deles aqui. O trabalho deles aqui é preservar lá o livro da Constituição, né? Não é fazer isso aí, né? Querer ser maior que todos, né? Aí no certo deveria trabalhar junto, né? Mas trabalha errado esse órgão aí, né? Aí quer passar por cima do Congresso, do Senado, as coisas absurdas que estamos vendo aqui no Brasil, né? Infelizmente, é um órgão autoritário, né? Uma ditadura, ditadores. Aí esse órgão maior, entre aspas. Então a marca civil deveria ser debatida no Congresso, não imposta pelo Judiciário. Aqui fala, né? Deveria ser debatida pelo Congresso, não pelo Judiciário. A decisão vale enquanto o Congresso Nacional legislar sobre o tema, a plataforma deverão manter canais próprios, recebendo notificações. Sim, isso aqui é totalmente errado, né? Isso aqui é autoritarismo. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da arrecadação de dízimo, né? Tá caindo, graças a Deus, trabalho aqui, né? Para o Senhor Jesus Cristo, né? Temos que alertar a igreja, né? Que não há necessidade de dar, não tem dízimo, né? Mas está caindo o dízimo nessas certas placas, esses pastor, entre aspas, famosos, ali tem missionário, tem apóstolo aí, né? Pastor, estamos vendo aí, né? Isso aqui são famosos aí, né? Ele só pensa em arrecadar dinheiro, esse suposto pastor missionário, como está aqui, né? Então a queda de arrecadação diminui, o tempo do evangélico na TV aberta. Meu trabalho é esse, né? De falar, alertar a igreja, né? De não cair na armadilha, né? Desses supostos pastores, supostos missionários, supostos apóstolos, né? Tem que sair, né? Do meio deles. Isso aqui são um lobo disfarçado de ovelha, esses supostos pastores que só pensam em arrecadação de dinheiro, né? Infelizmente, tem que alertar a igreja para sair, né? Tem que sair, não ficar no meio desses lobos. Então a PAN da coisa afetou fortemente a arrecadação de dízimo, obrigando a religiosa a repensar o investimento da mídia. Você vê, eles ganham muito dinheiro, você vê, consegue até colocar essas supostas igrejas na TV, né? Que as pessoas dão muito dinheiro, né, para essas tais placas. Então a presença das igrejas evangélicas na TV aberta encolheu significativamente em 2025, acompanhado do ritmo mais lento do crescimento, revelado no censo 2022. Durante décadas, sobretudo entre os pentecostais, compra de horários e grades de emissoras era uma estratégia central, mas isso está mudando. Eles colocam a culpa da PAN. Em 2029, as principais redes abertas como São Paulo, Globo, Record, SBT, Band, Rede TV, TV Cultura, Gazeta, dedicavam juntos cerca de 48 horas semanais de programas evangélicos. Atualmente esse número caiu para 32 horas e 15 minutos. Isso aqui não segue o evangelho, só lembrando, né? Nosso trabalho é esse, de alertar, né? Não seguir essas tais placas, né? Não pregam o evangelho, não segue o mestre. Dedicavam juntos como cerca de 48 horas semanais. O Universal também mantém a presença, destaca na Record. Já o Universal consegue, né? Porque ele comprou essa Record aí, né? Que é do Macedo, com dinheiro dos fiéis, né? Que seguem essa placa, infelizmente, né? Tem que se afastar e só pensa em dinheiro. Cerca de 4 horas diárias, madrugada, investimento de acordo com o balanço emissor, 900 milhões anuais. Então, eles conseguem, essa Universal consegue, porque comprou uma rede de TV, né? Balanço emissor em torno de 900 milhões, aí fala da Rede TV, Gazeta, 23 horas, a Band. Apesar da Universal, outras igrejas têm colhido participação internacional, lá do missionário URR. Lá eles colocam até atores, né, para uma suposta cura, né? Que não é cura, né? Um ator lá que aparece várias vezes, né? Eles pagam lá uma pessoa para poder representar que fez uma cura. E não é só nessa, né? Tem também na Universal, nessa aí, até acho que até do Vardemir também tem, né? Atores comprados para dizer que recebeu uma suposta cura, né? Então reduziu o seu tempo de exposição em 2018, culpava cerca, mas aí caindo na arrecadação. Nosso trabalho é esse, é alertar a igreja, né? Desperta tu que dorme.
Aí fala, sofreu um corte de 8 milhões, que bom, né? As pessoas estão, não vou ler mais não, chega, né? Mas as pessoas estão despertas, né? Então, é buscar a palavra para não ser enganado, para não cair, né, nesse engano, né? Nesse engodo. Eu só penso em, são lobos, né? Disfarçados de ovelhas, né? Esse suposto pastor missionário, né? Que não são, na verdade, né? Não são, eu só penso neles mesmo, né? Amam mais o mundo, a ostentação de bem, né? A palavra fala, né? Eles amam a ostentação de bem, né? E não seguem o evangelho, quer ajudar mesmo a obra, né? Ajude o morador de rua, ajuda o órfão e a viúva, né? Aí sim está ajudando, aí você tá, tá trabalhando na obra, né? Ajudar uma pessoa que necessita. Isso é fazer a obra, não é isso aí, dar dinheiro aí para essas placas, né? Claro, tem placa aqui que segue o evangelho, não são todas, né? Mas é pouco, né? Mas essas grandonas aí, elas cobram muito, né? Infelizmente, só penso em dinheiro. Vamos lá para a palavra, o mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus, glória a Jesus. 2 Timóteo 9, versículo 1. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos, reconheço a sua disposição em ajudar, já mostrei aos macedônios o orgulho que tem de vocês, dizendo que deste ano passado vocês da Acaia estão prontos a contribuir. Isso aqui, os moradores lá da Acaia, eles, né? Eles queriam contribuir com a obra lá. E não foram obrigados como fazem hoje, né? Você vê em certas placas grandes, né? Tu tem que dar isso, tu tem que dar aquilo, senão não vale nada. Segundo o pastor fala aí, né? Um pastor famoso aí, que tá aqui no YouTube, lá da placa de tal da Assembleia, né? Sempre levando, que não vale uma prata furada, né? Segundo ele, né? Você vê, estão brigando lá o irmão, a irmã dá, né? Se não der, então não vale uma prata furada. Segundo ele, não sou eu que digo, né? Ele diz, coloquei aqui já no canal a fala dele. Outro fala lá que se o obreiro não dá, é infiel, né? Umas coisas absurdas, né? Jamais vi. Vê o que eles fazem, né? Extorque a ovelha, né? Arranca a lã na marra da ovelha. Desde o ano passado, vocês já cá estão prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando aos irmãos que orgulho que tenho de vocês a esse respeito. Não seja em vão, mas que vocês sejam preparados, como eu disse que estaria, a fim de que, se algum macedônio forem comigo, os encontrar despreparado, nós, para não mencionar vocês, não ficamos envergonhados por tanta confiança. Aqui está falando dos moradores de Acaia, né? Eles queriam contribuir com a obra, eles não foram obrigados. Lembrando, não é igual está hoje aqui no Brasil, no mundo. Essa tal de teologia da prosperidade, isso não é palavra, isso não é escritura sagrada. Isso é coisa inventada pelo homem, introduziu aí para ganhar dinheiro, né? Arrecadar muito dinheiro, se não der, se não vale nada, é isso, é aquilo, é totalmente errado isso, não deve obrigar os irmãos a nada. Se está acontecendo isso na placa, tem que se afastar, meu irmão, tem que sair do meio dessa quadrilha aí, dessa placa, não tem que sair, que eles só extorquindo os irmãos e irmãs. Então, assim, eu achei necessário recomendar que os irmãos visitem antes que concluam o preparativo para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa, não algo dado com alvariz, o que a palavra fala, não sou eu que estou dizendo. Então, aqui fala, a contribuição que vocês prometeram. Então, os moradores lá de Acaia que eles sentiu, né, no coração de contribuir com a obra. E eles sentiram, né, não foram obrigados a fazer nada que não queira, como nós vemos hoje, essas placas de tal, né? Então aqui fala, ó, então estará pronta com oferta generosa e não algo dado com alvareza. Então não foram obrigados a fazer nada que não queira, né? Como os pastores fazem hoje, não é uma vergonha, né? Nós vemos, graças a Deus que está diminuindo, né, o dízimo dessas placas, né? Claro, eu não tem que ajudar a placa, tem, né? As que seguem o evangelho, né? Fala da palavra, tudo bem. Agora que não segue, só pensa em dinheiro, aí não, né? Não deve contribuir com isso aí, não. Como vocês, suposto pastor,
no começo aí, ele só pensa em dinheiro, arrecadação de bens. O Universal mesmo só pensa em arrecadar tudo que a pessoa tem, né? Infelizmente, é assim, né? Que eles operam. Mas falam, graças a Deus as pessoas estão vendo, né? Veem os vídeos. Os irmãos, né? Pra não ser enganado. O mestre não quer que tu seja enganado. Tu irmão, tua irmã que congrega nisso aí, ó. Tem que sair, meu irmão. Eles não pregam o evangelho, só pensam em dinheiro, né? Tem que se afastar. Melhor ajudar uma pessoa que necessite, né? Um morador de rua, um órfão viúvo. Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência, amabilidade, a bondade e a fidelidade. Tem pastor que não tem mais isso, suposto pastor não tem isso, né? Não tem alegria, nem paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, né? Só pensa na ganância do dinheiro mesmo, né? Na ganância. É isso que são, né? Gananciosos. Esses supostos pastores são gananciosos, só pensam em dinheiro, arrancar tudo que a pessoa tem. Infelizmente é assim, né? A coisa é feia. Eles vão prestar conta com o nosso mestre, né? Nada escapa. Eles podem se esconder aí, né? Eles podem até se esconder, mas na hora que chegar a hora de prestar conta, né? Aí vamos ver, né? Segunda Pedro 2:1. No passado surgiu um falso profeta no meio do povo, também surgiram entre vocês falsos mestres. Nós estamos vendo aí, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado. Que bom a sua companhia, sempre estando aqui, né, acompanhando o canal. Nós falamos aqui das informações, dos fatos, e falamos das escrituras sagradas, né? Precisamos nos alimentar espiritualmente da palavra e orar, né, nos santificar. Como que ora? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho, ora o Pai Nosso em secreto, Deus recompensará. Não é somente lá na placa, né, ouvir lá a palavra, mas tem que fazer em casa também, né, fazer a tarefa, orar, buscar. Glórias a Deus, sempre buscando o nosso Salvador, Senhor Jesus. Está muito próximo, nós estamos olhando a apostasia, os sinais, né? Muitos sinais acontecendo, né? Você vê a guerra lá em Israel, né? As dores de parto, os princípios das dores, as dores de parto, estamos vendo, né? E logo, logo vão estar com o nosso mestre, com o nosso Salvador, tá com nossos irmãos e irmãs, né? Tá todo mundo junto, nós aqui da terra, lá com os que partiram antes, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Vamos estar todos juntos, reunidos com os profetas, com os apóstolos, com o nosso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Vamos estar todo mundo junto lá com o nosso, todo mundo reunido. Mateus 7, versículo 13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontra. Glória a Jesus, glórias a Deus. Lucas 9, versículo 23, Jesus diz a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, quem quiser, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Mateus 9, versículo 13, porém aprendei, significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. O que deve fazer? Se arrepender diariamente é constantemente. Glórias a Deus, glória a Jesus, e agradecendo a sua companhia, você ficou até o final, inscreva-se caso goste do conteúdo, e agradecendo os inscritos, irmãos e irmãs,
Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.